Olá, todo mundo, tudo bem? Meu nome é Denise da Fico, eu sou médica pediatra e homeopata, que sigo a medicina integrativa, que tem uma visão ampliada da medicina tradicional, a qual ela só está somente coordenada pela indústria farmacêutica, que considero que seja a indústria da doença. Hoje eu quero falar para vocês sobre o uso do corticoide, que é tão comum. Hoje a gente está vendo bebês de 7 dias de vida, 4 dias de vida, chega no pronto-socorro um quadro gripal e sai com um uso do corticoide em gotas. A mãe nem sabe que aquilo ali é um corticoide, acha que aquilo ali é para gripe e está passando assim. Tá muito, o uso está muito indiscriminado. O que seria o corticoide? Primeiro, essas medicações, elas são similares ao cortisol. A gente produz o cortisol de duas glândulas que fica bem em cima dos nossos rins, por isso que chama suprarrenal ou adrenal, e ele tem uma função e tem um efeito anti-inflamatório muito potente. E isso tem sido usado amplamente na medicina, porque se você tirar a inflamação, você reduz bastante os sintomas. Só porque esse uso indiscriminado está interferindo e muito na homeostasia. Homeostasia é o equilíbrio dinâmico que o nosso corpo tem, principalmente em relação aos nossos hormônios. Equipara, se por vocês entenderiam isso muito bem se, no caso, os hormônios sexuais, que seria, no caso, o estrogênio, que são os anticoncepcionais, se eles tivessem esse efeito anti-inflamatório, você usaria para o seu filho uma pílula anticoncepcional 5 ou 7 dias só para tirar uma inflamação momentânea? Vocês que usam anticoncepcional sabem o efeito que o anticoncepcional, que é um hormônio, faz no seu corpo, né, mãezinha? Então, você imagina usar esse corticoide do jeito que está sendo usado. Eu receito corticoide, toda semana eu receito corticoide, sim, tem suas indicações, principalmente quando a criança está com uma asma, às vezes para tirar daquele quadro salva vidas. Eu não sou contra a medicina tradicional, eu só acho que é como essa visão ampliada, que a indústria farmacêutica, ela chegou aqui em 1930 e tudo que existia antes, homeopatia, osteopatia, fitoterapia, os chazinhos que a vovó passava, eles jogaram no lixo. E é só os remédios da indústria farmacêutica que funcionam. Tá aí o corticoide, tá? Então, você tem um bebê, 7 dias de vida, você vai passar um hormônio para esse bebê? Então, o uso prolongado dele, o que pode gerar? Pode diminuir a imunidade, porque ele vai abaixando tanto a resposta imunológica, que a criança já deixa de ter resposta imunológica. Ele pode dar hipotermia, ele pode aumentar o peso do seu filho, ele pode diminuir o crescimento. Às vezes é aquela criança que não está crescendo, ele pode induzir a puberdade precoce, que está aumentando muito. Então, é um questionamento que eu faço. Será que esse uso indiscriminado do corticoide não está fazendo com que as nossas crianças fiquem mais doentes? Ele deu uma resposta rápida e dá aquele sossego, mas parou o uso dele, você vai ter que usar ele cada vez mais. Então, é um alerta e uma denúncia que eu faço em relação aos tratamentos médicos aí vigentes. E pior é que muitas mães acham que esses medicamentos corticoides, eles são igual xarope. E o que seriam os corticoides? Corticoides são aquelas substâncias que terminam em ona. Seria a prednisolona, a dexametasona, tá? A mometasona, a beclometasona, tá certo? Então, todos esses medicamentos que é tão usado e tão difundido, a fluticasona, que são tão difundidos na pediatria e principalmente na pneumologia pediátrica, né? Quem é endocrinologista pediátrico sabe o que eu estou falando, as consequências do uso prolongado dessas medicações. Então, fica aqui o alerta: o corticoide salva vidas,
usado na medida certa e no momento certo. Mas esse uso indiscriminado do corticoide como xarope para as gripes, mínima que seja, esse uso indiscriminado dos corticoides, além de aumentar a irritabilidade, porque o cortisol é o hormônio do estresse. Direto chega aquele menino agitado aqui no meu consultório, quando eu tô vendo, ele já era agitado pelo esse uso do corticoide. E toda hora ele vai ficando mais agitado, não dorme direito à noite. Também é outra coisa, está mudando o comportamento das crianças. Então fica aqui o meu alerta que temos que estar evitando esse tanto de uso de medicações para as nossas crianças. Aí, se essa medicina coordenada pela indústria farmacêutica fosse tão boa, por que as UPAs de todo o país e de todo lugar estão lotadas? O Brasil, ele é aonde se mais usa-se medicamentos, onde as pessoas compram medicamentos da farmácia sem receita médica e onde os médicos mais receitam medicamento. Eu recebo muita criança que mora na Europa, que vem consultar comigo, os médicos lá não passam tantos medicamentos como aqui se passa. Sabe? A medicina brasileira é ótima, tem médicos maravilhosos, mas esse defeito aqui no Brasil nós temos. Então fica aqui um alerta e uma denúncia e um cuidado que eu falo sobre esse uso indiscriminado do corticoide nas nossas crianças.